Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o livro Fonte Viva, nos trazido pelo Espírito de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. A lição de hoje é de número 24, cujo título é Pelas Obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Está no Evangelho de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13. Essa passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima àqueles que leiam a vida pela cartilha de nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quanto nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Nossos costumes os mais nobres e as nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede um positivo da desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos a nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível que esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagrarmos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de que avancemos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Esse item é muito bonito, primeiro porque nos é comentado, pelo Emmanuel, que é um espírito de grande capacidade de sintetizar muito conteúdo em poucas palavras, Ele nos traz aí belíssimas reflexões através de tantos livros, que nos chegaram através da psicografia de Chico, especificamente esse Fonte Viva de mensagens curtas, mas de muito conhecimento e de muita carga de experiências para a nossa vida. Já bem no início ele fala dessa luta cotidiana, dessas dificuldades encontradas no nosso dia a dia. Desde o momento que acordamos e que começamos a nos relacionar, que começamos a interagir com as pessoas que estão à nossa volta, ele já fala que essa parte do Evangelho de Paulo é de expressiva importância para a nossa luta cotidiana, para o nosso dia a dia. Todos experimentamos essa tendência de consagrar maior estima, maior afeição àquela pessoa que tem o mesmo modo de pensar da gente, Ou seja, o nosso próprio ponto de vista. Quando não somos contrapostos no nosso jeito de ver ou de pensar as coisas, a situação fica bem cômoda realmente.
essa comodidade, esse ponto convergente, ele nos traz algum tipo de situação em que não colocamos em prova o que pensamos, como agimos. E aqui Emmanuel nos fala exatamente sobre isso, né? Que esse modo de pensar que não nos contraria, ou que reforça de algum modo o nosso jeito de agir, né? Nem sempre é o melhor. Ele nos adverte, né? Todavia, nem sempre as nossas interpretações são as melhores, os nossos costumes os mais nobres e as nossas diretrizes as mais elogiáveis. Nesse ponto ele fala exatamente do progresso que temos que realizar, o progresso interno, né? A melhoria interna que dificilmente conseguiríamos identificar se a gente não se contrapor às verdades que a gente já possui dentro da gente, né? Que a gente acha que são as melhores. Como entender essa questão tão importante, né, para o nosso conhecimento? Colocando essas verdades pré-concebidas em xeque, né? Tendo a humildade de ouvir o próximo. Muitas vezes, quando a gente tem esse ponto de vista pré-concebido, enraizado, a gente tem dificuldade até mesmo de ouvir o adverso, né? De dar atenção para o que o irmão está falando para a gente ou está querendo colocar, porque não está em conformidade com o que a gente pensa, com o que a gente acha que é certo. Então, Emmanuel didaticamente chama essa questão, essa desconstrução dessas verdades, de desintegração da concha do egoísmo. O egoísmo que é a chaga da humanidade, né? Que a gente já estudou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a causa primária de toda a dificuldade, de todas as mazelas do ser humano nesse planeta. Essa dedicação e esse respeito aos companheiros que não se ajustam pessoalmente com a gente, né? Mas, como diz Emmanuel aqui nessa lição, que se ajustam com o bem comum, ou seja, com o bem da humanidade, com as grandes obras. O tempo todo a gente percebe, não só nessa lição de Emmanuel, mas também no Evangelho do Cristo, essa necessidade de edificarmos obras para a vida futura e não para a vida presente. O tempo todo o Cristo nos exorta a esse tipo de situação. Ou seja, a humanidade tem que se preparar nesse momento para essas obras, para a construção dessas obras, para conseguirmos vivenciar um futuro melhor, uma vida futura, né? Não nesse momento, porque esse mundo ainda é um mundo de grandes dificuldades. Jesus fala o tempo todo, né, que na verdade Jesus viveu o tempo todo para o bem comum, né, e para os objetivos superiores, para essas obras, para a construção dessas obras imperecíveis e atemporais. Emmanuel nos adverte sobre as afeições temporárias que nos iludem através dessa vida material. Nessa parte ele fala, né, da atração pela beleza física, que se esvai com o tempo, né? E aí ele até cita o Monturo, né, que a tradução é um monte de lixo. A oratória brilhante, ele fala que no futuro ela se converte numa mudez, ela pode se converter em uma mudez. E a servidão cega, né, que podemos tropeçar nos mesmos obstáculos que já nos fizeram cair no pretérito. Então tem essa advertência do novo proceder, de realmente procurar uma condição renovada de atitudes e de pensamentos para que a gente não incorra nos mesmos erros que já nos fizeram tropeçar. Emmanuel, então, depois desses exemplos, né, do nosso cotidiano, das dificuldades que enfrentamos, ele nos faz esse convite, né? Ele nos deixa esse convite
de nos elevarmos o tempo todo dessa condição limitada atual, como forma de vivenciarmos essa lição proposta, essa lição de edificarmos essas obras, não em conformidade com o nosso ponto de vista, mas em conformidade com a obra maior, com a obra do Cristo. Né? Ele finaliza lindamente nos convidando a nos aproximarmos das criaturas pelas obras que beneficiam o tempo e o espaço que nos situamos e vivemos, mas sempre nos colocando nessa condição do futuro, não da vida presente. Né? Trabalharmos hoje para o nosso progresso, para que possamos refletir numa vida melhor no futuro. Então, ele nos convida, ele nos instrui, né, para que possamos, de forma unida com todos os nossos companheiros de jornada, a nos procurar nos melhorar a nossa vida atual, os nossos relacionamentos, né? Combatermos essas dificuldades que ainda carregamos dentro de nós. E no final, ele lindamente coloca aqui, né? Busquemos as criaturas acima de tudo pelas obras com que nos beneficiam no tempo e no espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, com o nosso Pai, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós, ou seja, não somos portadores da verdade, e sim aprendizes desse planeta escola, né? E amor, que pelo amor e pela misericórdia do Pai estamos matriculados, né? Que possamos, através dessas reflexões desse dia, dessa lição, desse auxílio que nos é trazido por Emmanuel, né? Que possamos empreender a cada dia obras elevadas, né? Obras em sintonia com o nosso Pai, e assim como Jesus veio pessoalmente nos ensinar nesse planeta. Que a luz do Cristo nos envolva, nos intua, nos proteja, para que possamos a cada dia ter um comportamento mais ajustado com a sua lei. Muito obrigado.